aqui em nome da Faculdade Senai de Tecnologia Gráficas, que eu dou boas-vindas a todos vocês, boas-vindas aos nossos alunos do curso superior, né? Os nossos alunos do curso técnico que estão presentes, qualificação profissional, e aos nossos amigos, né? Comunidade gráfica em geral, ex-alunos que estão participando da nossa Semana de Tecnologia Gráfica, que se inicia hoje, né? Daí nós vamos ter 3 dias de muita informação, tecnologia e gestão, 23, 24 e 25. E para fazer a abertura, né, dessa semana, eu convido o nosso coordenador técnico da Faculdade Senai e o curso, nossa escola Senai Teobaldo Nigres, o coordenador técnico Néias Nunes. Para mim não tem palma, né? Boa noite, pessoal. Como a Mana falou, esse é um evento organizado pela Faculdade de Tecnologia Gráfica, voltada para os alunos e comunidade da área gráfica. A gente está bem feliz com a organização, com os temas escolhidos. No ano passado, a gente teve uma preocupação de fazer temas voltados para a área de offset, flexografia, pós-impressão, só que aí a gente começou a analisar que esse não é o caminho, né? Quando se está falando da indústria 4.0, a quarta revolução industrial, se a gente ficar focando em processo, ficar focando em máquina, a gente vai morrer na praia. O diferencial hoje é serviço, é proporcionar experiência para os nossos clientes. E aí, indo ao encontro do que eu estou comentando com vocês, a gente escolheu esses temas: realidade aumentada, o outro é do web to print e outro voltado para a embalagem. Porque a gente entende também que no segmento gráfico, um dos produtos, né, que são oferecidos que tem a ver com a área gráfica é a embalagem. E pelo que a gente entende, não vai acabar, certo? Todo mundo vai precisar consumir, vai precisar embalar algum produto para exportar ou mesmo para consumo interno. A gente entende também que um dos futuros do segmento gráfico é a área de embalagem. Por isso foi escolhido esse sistema. Espero que seja de bom agrado e que atenda a expectativa de vocês. A escola, principalmente a faculdade, vem trabalhando para cada vez mais sair do mesmo, né, de fazer mais do mesmo. Não sei se todos aqui participaram, mas a gente fez um evento também bastante bacana, que foi a Semana Gráfica 4.0. Foi um evento diferenciado, que ele mostrava, teve várias situações que a escola mostrou como se pode chegar a 4.0 sem grandes investimentos, né? A gente fez também um evento bastante bacana, que foi o Quem Lê Sabe Por Quê, voltado para a área de cultura, incentivo à leitura, que não sei se todos aqui participaram, mas foi um evento também bastante diferenciado. A gente fez em parceria com a Canon um evento chamado Canon College, que também é um evento voltado para a arte, para a área de fotografia. Enfim, a escola vem trabalhando bastante para se diversificar, para mostrar um portfólio bem mais atual do que um tempo atrás. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso palestrante Fábio, que é um parceiro nosso da 3D Studio, é uma pessoa bastante visionária, que tem nos ajudado bastante nessa questão da gente entender cada vez mais como a realidade aumentada pode ser aplicada na área gráfica, e ele vai explicar um pouquinho dessa tecnologia para vocês, tá bom? Então, uma boa noite para vocês, espero que vocês gostem do que a gente está propiciando para vocês. Antes de apresentar o palestrante, o Fábio, afirmando as palavras do coordenador Néias, a gente trabalhou em cima de uma frase, Einstein, né, Albert Einstein, além de várias frases célebres, né, pontuais e atuais que a gente conhece, tem uma frase que aqui na faculdade a gente sempre está lembrando, que é loucura e querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. E se a gente for pensar, é justamente o que a gente está vivendo, não só na indústria gráfica, mas como toda a indústria, o mundo. É loucura a gente querer a mesma coisa, né? Resultados diferentes e sempre fazer as mesmas coisas. E o Fábio, ele está aqui
para trazer essa nova proposta, né? Quando que a gente imaginava que a gente ia falar de realidade aumentada, né, Fábio? Realidade virtual, aplicar 10 anos atrás, isso nunca seria um tema, ainda mais numa escola gráfica. E para apresentá-lo, né, o Fábio, como o próprio Enéas comentou, ele é um parceiro de curto tempo, né, Fábio? O Fábio, a gente conheceu o Fábio da 3D Studio exatamente esse ano, na Expo Print, né? Eles estavam fazendo um trabalho na Dupont, um trabalho de realidade aumentada. O Getúlio, nós conhecemos o Fábio, o Marcelo também, que era um outro integrante da equipe, e foi bem bacana que logo eles começaram a fazer um trabalho aqui com a gente na escola. Daí, para apresentar, o Merecil da empresa 3D Studio, e o Fábio está atuando há 30 anos no mercado de design e novas tecnologias. Daí com vocês, o Fábio LC do 3D Studio. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Alguém aqui participou do último bate-papo que a gente teve? Não? Ninguém? Então, ótimo que é tudo novidade, que eu dei um Ctrl-C e Ctrl-V da última palestra, tá bom? Gente, é o seguinte, muito tem se falado sobre as novas tecnologias, principalmente o impacto que ela vai ter na vida de cada um. A gente vai, nos próximos 7 anos, ter uma mudança radical no ritmo de vida de cada um por causa das novas tecnologias. A 3D Studio, que é a empresa que eu represento, ela está há 20 anos atuando no mercado de 3D, desenvolvendo projetos de animação em 3D, e há 5 anos vem com uma parte dela totalmente dedicada às novas tecnologias. Por quê? Eu acho que uma dúvida de quem trabalha com comunicação visual hoje com a parte gráfica é como é que vai ficar isso tudo com a aplicação de novas tecnologias? Vai acabar, não vai acabar? Existem algumas profissões que sim, infelizmente já estão fadadas ao fim, não vão existir mais. Se alguém conhece algum relojoeiro, peça para ele estudar aqui no Teobaldo Denigres, que ele vai precisar aprender alguma coisa, porque não vai existir relojoeiro. Alguém conhece algum relojoeiro perto de casa? Difícil, né? Olha lá, viu um levantar a mão. Muito difícil você ver um hoje. Aí por que não vai ter relojoeiro? Porque mudou muito o sistema hoje. Você usa mobile para ver horas, você usa o seu computador, e isso vai acabar cada vez mais. Com a invenção do Apple Watch e outros parecidos, a informação é que até o celular, como nós conhecemos, já tem uma data para acabar. Não vai ser mais utilizado como as futuras. Teu filho de 7 anos, ele provavelmente, dificilmente vai usar um celular como a gente usa. Como é que vai usar? O relógio, aquela historinha que você vê em filme, que o cara faz assim, aparece alguém na frente dele conversando, já acontece, isso já existe. A gente tem um óculos na 3D Studio que às vezes eu estou com ele assim, estou olhando para o nada e estou respondendo e-mail, porque eu estou vendo a tela do meu computador na minha frente aqui em realidade aumentada. Quando eu uso o Waze, a seta aparece na rua desenhada assim, ó, dizendo você entra em 300 metros e aqui vai diminuindo. Aí você fala, nossa, mas quem vai ter um óculos desse? Já tem montadora de veículo entregando esse óculos no porta-luva para você usar, ele já é conectado ao carro. Então, pensando nessas mudanças, que se você falar de 7 anos, eu vou falar de 4 anos para fazer uma conta bem rapidinha, fala assim, vai ser demorado, né? Alguém aqui lembra do 7-1? Quantas Copas passaram de 7-1 para cá? Terminou a segunda agora. Entendeu? Passa muito rápido. Na próxima Copa, algumas das coisas que a gente está falando aqui, eu espero que não ocorra outra goleada daquela, mas em tecnologia já vai estar no mercado. Alguém consegue ver aquela frase que está ali em cima? Ou está ruim para vocês?
a comunicação impressa vai dominar o mercado. Essa frase é de uma matéria que a gente podia dizer que é de uns 10 anos atrás, mas não é, ela é atual. Com o surgimento das novas tecnologias, a gente vai começar a ver algum impacto acontecer no mercado gráfico e de comunicação visual. Mas, com tudo isso, a comunicação impressa ainda vai ser dominante no mercado. Atualmente, 29% das empresas investem em comunicação impressa. E aí você tem as demais aqui, que você tem mobile, web, sinalização, eventos. Em 2 anos, 26% ainda vão fazer parte dessa estatística. Você tem aqui o aumento da web para 22%, você tem vídeo estagnado em 15%, mobile estagnado em 8%. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Vocês veem que a grande fatia ainda vai utilizar a comunicação impressa. Só que a gente tem uma queda em 2 anos ali, por isso que eu fiz aquela conta de 4 anos. Você vê que a web ela tem um aumento também nesses 2 anos ali na casa de 3%. E quando a gente começou a estudar novas tecnologias na 3D Studio, foi porque a gente fazia projeto e apresentava imagem em JPEG. E eu, por incômodo natural meu, eu sempre quis ver como é que essa apresentação podia mudar. Foi quando a gente começou a estudar em realidade aumentada. E a Dupont, que é um cliente nosso que foi por onde a gente chegou até aqui, o Senai, pediu um trabalho onde eles tinham um equipamento que não ia dar tempo de chegar para um evento deles. E a gente apresentou esse equipamento em escala real, funcionando em realidade aumentada. Isso trouxe uma mudança para a forma com que a gente trabalhava. Não só em realidade aumentada, como virtual, hoje a internet das coisas, a inteligência artificial, tudo isso você traz, a computação em nuvem, você traz para a apresentação de projetos hoje. E é nessa questão que aqueles números podem se inverter. A gente pode trazer todas essas tecnologias para o mercado gráfico, para quê? Para agregar a porcentagem do mercado que já utiliza esse serviço e até para parar essa queda que existe, porque se em 2 anos ali a gente já perdeu 3%, o que se imagina é que a cada 5 anos, se o mercado ficar estagnado sem partir para as novas tecnologias, isso vai ter uma queda de 5% ao ano. Aqui a gente tem alguns dados sobre a impressão digital. Aqui diz que ele vai impulsionar o mercado gráfico. Principalmente por essa mudança de hábitos que a gente falou, a previsão global é que impressões digitais coloridas vão crescer 12% ao ano. Isso muito pela mudança na tecnologia, principalmente do que você tem em jato de tinta, necessidade de baixas tiragens, a velocidade que tem para conseguir isso. Você tem aqui um gráfico dizendo como que isso vai acontecer. Você tem em 2016 aqui, você vê a parte que está em azul, em vermelho está dizendo o quanto isso vai crescer até 2021. A primeira que aparece ali, que talvez não dê para vocês verem, é livros. Olha a mudança significativa que a gente tem ali nesse quesito. Cartazes em gerais também, que é o que aparece por último aqui, você também tem uma mudança bastante, que é a troca da maneira com que vão se trabalhar nessa parte. Outra parte de impressão que vai sofrer um grande impacto é a parte de grandes formatos. Você vê aqui o aumento de oportunidade, que é essa parte azul aqui, beira 70% para esse tipo de mercado. Aí você fica imaginando assim, mas onde é que entra novas tecnologias nisso? Para poder suprir o que está aumentando, parar essa queda. A indústria que trabalha com a campanha de marca, eles já fazem uso disso com muita propriedade.
Hoje em marketing você tem muita coisa desenvolvida em realidade aumentada, realidade virtual, e principalmente criando uma interação entre o usuário e entre a empresa. Por exemplo, ontem eu fui jantar num shopping, na hora que eu passei na frente de uma loja da CIA, estava escrito assim: baixe nosso aplicativo e aponte o seu mobile para o manequim. O manequim tinha uma peça de roupa, quando você aponta para ele, aparece outras peças para você compor aquele manequim, e banner na lateral com preço, dizendo como é que ele compra isso. Se ele clica no botão, ele já vai direto para a web, faz a compra dele, já passa o cartão, põe o endereço e recebe na casa dele. Ou seja, do lado de fora da loja, ele viu uma campanha de marketing, apontou o celular, fez a compra sem sequer ir no provador. Isso é uma tendência forte e o marketing já usa muito isso. O mercado gráfico e a comunicação visual, ela precisa passar por um planejamento, principalmente para se enquadrar em indústria 4.0, que é o que engloba essas tecnologias que a gente vem falando. Entre elas, dos pilares está a realidade aumentada, você tem a realidade virtual e a inteligência artificial, unindo tudo isso para que você tenha maiores resultados. Vou passar aqui um vídeo para vocês agora, que mostra um pouco do que pode ser feito com realidade aumentada na experiência de quem vai comprar um produto. Esse vídeo passa uma ação muito parecida com o que eu falei que eu vi na CIA ontem. É muito recente, eu vi ontem à noite. E esse vídeo demonstra uma marca que estava participando de um desfile e ela colocou na vitrine da loja dela, você podia colocar o óculos de realidade virtual parecido com esse aqui e assistir o lançamento da campanha deles de moda direto pelo uso de VR, direto pela realidade virtual. Isso, para vocês terem ideia, dá para ser feito ao vivo. Se a gente estivesse filmando aqui em 360 e disponibilizasse o link, quem tem um óculos desse com o celular consegue assistir em 360 graus como estivesse aqui, só por ter esse link. Então essa é uma das coisas que a campanha de marketing tem aproveitado muito para utilizar a realidade virtual. Alguma mulher aqui já fez maquiagem em realidade aumentada para ver como é que fica antes de sair de casa? Isso já é possível. Você já tem aplicativo como esse, que você faz a maquiagem, aplica, define aquilo, tira a foto e ainda com um tutorial você faz a maquiagem com os produtos reais. Aí você fala assim, bom, legal, ele está aqui usando uma tela para poder fazer essa maquiagem e do lado você tem o quê? Uma impressão. Por que impressão? Porque para chamar a realidade aumentada, você precisa de uma imagem que é considerada um marcador. Quando você aponta, eu posso por programação dizer que tudo isso aqui é um marcador. Quando apontar para cá, vocês veem um dinossauro, um robô aqui em cima do palco. Só que para isso, o que foi preciso? A parte impressa. Entendeu? É aí que essas duas tecnologias têm que conversar. Tem algumas limitações para a parte impressa para que a realidade aumentada não aconteça.
E você trabalhando com uma equipe que está voltada a isso, ela vai minimizar esse problema e trazer para a parte impressa o que você quiser de experiência para o usuário. Desde que seja, você pode fazer aparecer aqui uma vitrine, fazer um elemento. Eu já vi lançamentos de carros que só foi aberto ao público o projeto através da realidade aumentada. Um carro conhecido de vocês foi feito assim, é o Honda Fit. Você chegava na concessionária, está aqui o novo Honda Fit escrito no chão, e um banner em pé. Cadê o Honda Fit? Aí ele pegava um tablet e apontava e você via o carro. Você podia customizar, colocar cor, trocar roda, colocar tudo. Fechou aquele modelo, você fazia a pré-reserva do jeito que você customizou o carro, só por realidade aumentada. A pessoa já tinha experiência de como é que ia ficar o carro dela. Vou passar um outro vídeo aqui para vocês de uma experiência em loja também. Eu parei nessa parte para dar um exemplo do que eu estava falando. Aqui uma impressão que foi feita para divulgar a peça de roupa com o preço. E o que acontece? Quando aponta para essa imagem, o que eu falei do marcador, você tem acesso àqueles ícones laterais, onde ali ele pode compartilhar a peça, ele pode fechar a compra, pode fazer uma encomenda, e ali embaixo, assista o vídeo. Naquele vídeo que mostrou como é que ficava a modelo com a roupa. Então essa é uma das alternativas para que o mundo gráfico e a comunicação visual possam utilizar a realidade aumentada. É trazer mais informação para aquilo que está impresso. Você ter mais interação de quem está comprando uma peça a partir de algo que foi impresso, como tem esses ícones. Isso é feito através de um aplicativo. Ali embaixo vocês veem o nome Vuforia, que pertence à Qualcomm. Essa é a tecnologia mais utilizada e mais eficaz para se desenvolver realidade aumentada hoje. E é uma ação totalmente feita dentro dessa aplicação da Vuforia, que utiliza como motor um programa chamado Unity 3D, que quem joga game deve conhecer esse nome, porque a maioria dos games são feitos nessa engine. Alguém chegou a citar sobre o mercado de embalagens, que isso não vai acabar, que sempre vai existir, e é mais do que isso até, vai existir e com interação desse tipo. A gente na 3D, a gente fez um aplicativo que você aponta na gôndola do supermercado com uma embalagem de lasanha, por exemplo, e aí você vê um livro de receita em cima em 3D. Você escolhe aquela receita e aí vem um vídeo dizendo tudo que você precisa no mercado e já aponta no mercado onde é que você vai comprar os outros itens dessa receita. Leva para casa. Você levou para casa, você apontou para essa lasanha, por exemplo, você vai ter um canal do chefe onde o cara ensina em realidade aumentada como é que você prepara aquela lasanha, e quanto tempo você vai precisar. Cheguei em casa, não vou fazer hoje não, outro dia eu faço. Guardou no freezer. O celular vai te avisar quando é que o produto está vencendo e perguntar se você ainda tem os outros itens da lista de compra que foi feita. Tudo isso apontando para uma embalagem.
Hoje você consegue extrair de uma embalagem, de um ponto de venda, de um banner, o que você quiser de informação para mandar para esse usuário de realidade aumentada. Vou colocar esse vídeo aqui para vocês verem. Sorted by different fields, like I sort by calories or by the amount of protein, by the price, of course. I can open a page, see a little bit information about each product. I can select them and look at them by name. I can select the ones that are gluten-free, the ones that are organic, etc., etc. So, aqui, além da inserção de conteúdo e embalagem na parte impressa, esse é um trabalho que a gente tem forte também na 3D Studio, é você poder customizar um PDV antes mesmo dele ir para a loja. Por exemplo, você consegue transformar esse espaço todo em uma loja só apontando o mobile para cá, e você pega o ponto de venda, coloca, você vê a melhor maneira de fazer essa exposição, você insere tipos de produto para ver qual fica melhor. Depois disso, você consegue capturar essa imagem e mandar para a equipe de projetos para elaborar o layout depois que você usou a realidade aumentada para fazer o teste antes. Você consegue, por exemplo, numa embalagem daquela que está aparecendo ali, ver o conteúdo interno dela sem mesmo abrir. A gente tem um aplicativo que você aponta para a embalagem de remédio, você não precisa abrir para ver a bula, você tem a bula ali em áudio, em vídeo ou em texto. Você pode ir direto para o ponto da posologia, por exemplo, como é que você vai tomar aquele remédio. E ali mesmo no aplicativo, em realidade aumentada, você já agenda os horários em que você vai tomar o remédio. Deu certo, fez o horário, fez tudo certinho, você tem um ícone ali que você manda para o teu médico ou para o farmacêutico a comunicação de como é que foi a tua agenda com o remédio. Então, mesmo sem abrir a embalagem, você consegue fazer tudo isso e só vai tomar o remédio na hora que o despertador te lembrar disso. Eu, como sou péssimo em tomar remédio, uso bastante esse aplicativo. Esse aplicativo que vocês viram, ele foi desenvolvido pela IBM. E numa pesquisa, eles demonstram que 58% dos consumidores querem obter informações sobre o produto na loja antes da compra. 19% desses clientes vão utilizar dispositivos móveis enquanto fazem as suas compras. Esse aplicativo de realidade aumentada ele foi utilizado pela IBM num evento. Em breve vocês vão ver muita coisa voltada a isso, porque as empresas que têm, principalmente no Brasil, que desenvolvem alguma coisa voltada à realidade aumentada, está focada em produto. Em produto, quando eu digo, é embalagem, é na impressão da embalagem, porque sem essa impressão, nada disso que vocês viram ali acontece. Nós chamamos essa impressão de marker. É o marcador que vai disparar essa ação. Aqui eu dou uma pausa nessa parte de comunicação visual e gráfica e vou falar um pouco como que isso vai virar para a educação. Principalmente quando você tem a parte de impressão. Mas antes eu queria saber se alguém tem alguma dúvida e alguma pergunta sobre a parte de comunicação visual e gráfica. Quando você fala de marcas, a falta de certos pontos específicos. Só que eu vou pegar o microfone para todo mundo. Obrigado. Cadê a pessoa?
ou ele faz em base da fotografia em si? É como se fosse um papel de segurança que possui alguns pontos invisíveis a câmera consegue ler. Como é que funciona isso? Porque, por exemplo, que eu vi numa loja de cerveja em que a gente apontava assim, a nossa própria imagem era transformada num filme, e aquilo não tinha um fundo específico, era o próprio fundo da minha imagem. E eu achei assim, curioso aquilo, como é que aquilo era ativado. Um dos maiores avanços que a gente tem hoje com as novas tecnologias é o reconhecimento de imagem. Independente de você ter pontos que você possa colocar como marcador, a imagem, no geral, ela pode ser reconhecida. Tanto que você tem câmeras hoje que ela reconhece o padrão do rosto da pessoa e, por inteligência artificial, já marca se você já passou por aquele ambiente. Isso é muito comum hoje, muito. Ou seja, aquela plaquinha sorria, você está sendo filmado, faz cada vez mais sentido. Quando a gente vai transformar um marcador, a gente usa um script, uma programação em cima dela, para reconhecer basicamente contraste. Quanto mais contraste tiver numa impressão, numa imagem, mais chance você tem de disparar uma realidade aumentada. Por exemplo, um exemplo que a gente usa muito para testar o marker são fotos de pedregulho ou brita, entendeu? Você transforma isso em preto e branco, você tem muito contraste e ali você tem esse reconhecimento. O que você viu da cerveja é exatamente isso. Ele pega a imagem, ele capta aqueles pontos que ele tem de contraste e ali ele gera o melhor lugar. Onde é o marker ruim? Onde aparece minha foto aqui, ó, isso aqui é um marker ruim. Por quê? Ele é redondo e tem poucos pontos para ser pego. Se eu tivesse mais cabelo, talvez aqui em cima eu pegasse um pouco melhor. Mas aqui, o que acontece? Quando você usa essa imagem como marker, ela vai ficar pegando uma ponta, depois pula para outra. Quando vocês veem alguma coisa de realidade aumentada, que ela aparece, some, é exatamente esse problema. Ela não tem ponto suficiente para virar o marcador. Então, pelo reconhecimento de imagem que você consegue isso. Hoje é muito tranquilo. Você receber a comunicação visual de uma embalagem, você faz o reconhecimento de imagem dessa comunicação visual, e aí você dispara, por programação, toda vez que a câmera, basicamente falando, toda vez que você quer enxergar essa imagem, você dispara a realidade aumentada. É assim que funciona. Mais alguém? Quem é o primeiro? Eu conheço um pouco da mas parece que sempre é necessário que você baixar um aplicativo para poder utilizar ela, por exemplo, no PDV. Vai chegar um momento que essas grandes empresas como Google, como outras, vão produzir software já direto nos nossos aplicativos, nos nossos celulares, enfim, para poder utilizar essa realidade aumentada com mais facilidade? Até pouco tempo atrás, acho que vocês viram muito comercial falando assim, o celular com 2 câmeras que está saindo da marca tal, o celular com 3 câmeras que está saindo da marca tal. Isso é para poder adaptar a realidade aumentada já para software pronto, igual você falou. Você não vai precisar baixar um aplicativo, só de apontar para algum lugar já vai ver realidade aumentada. Isso está muito próximo, muito. A Apple entrou na brincadeira, né? Ela comprou a maior empresa de realidade aumentada e tirou do mercado. Guardou para ela e falou assim, a gente não quer ser o primeiro em realidade aumentada, mas quer ser o melhor. Como tudo que eles costumam lançar.
Por que não se ouve mais tanta propaganda com 2, 3 câmeras? Porque a Apple falou assim, não, só com a câmera do iPhone eu já consigo fazer isso. A partir desse semestre, agora, a Apple começou a lançar produtos que já, só de você ter um iPhone, você aponta, você vê a realidade aumentada. Já tem algumas cidades que você chega e aponta para as placas, por um app nativo, que você já consegue fazer a transcrição dela para a linguagem que você quer. Então você está na China, você aponta para a placa e vê escrito em português. Você já consegue ver pontos estratégicos na cidade, por exemplo, você aponta, você vê por geolocalização mostrando se tem museu, onde fica o metrô, pontos desse tipo. Qual é o grande problema disso? É conteúdo que sejam reconhecidos embarcados dentro da aplicação de Apple, Android, seja qual for a plataforma. Enquanto não existe uma plataforma, porque sempre vai absorver outra tecnologia. Por exemplo, para fazer essa história das placas, foi embarcado um outro aplicativo dentro do código nativo da Apple, entendeu? Ou da Google. Para que isso aconteça, eles abriram para desenvolvedores que comecem a criar com a tecnologia deles. Na 3D Studio, a gente foi o segundo brasileiro a pôr a mão no AirKit, que é o que a Apple lançou. O primeiro estava no lançamento, representando a gente, e já passou direto de lá. Quando a gente começou a ver o que fazia, o queixo caiu. Falou, nossa, volta a estudar tudo porque vai mudar muito, e vai mudar muito. Então, o que você perguntou vai acontecer. Com uma certa demora, mas vai acontecer. Mesmo porque tudo que eles falam é do iPhone mais recente. O iPhone mais recente não é tão acessível para uma grande parte. E o Android ainda domina, principalmente aqui no Brasil, né? Você tem muito Android. Tudo bem? Tudo certo? Primeiro, boa noite. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: você falou que as propagandas impressas é uma tendência. As redes sociais não veio para praticamente eliminar esse tipo de propaganda, até mesmo porque por uma questão ambiental. Você pega hoje uma grande rede de mercado, você tem um aplicativo onde você consegue ver tudo que você quer comprar, por exemplo. Então, assim, até mesmo na questão ambiental, a propaganda impressa não estaria com os dias contados, não seria o contrário? Vou até voltar numa página que fala disso. Então, junto com as novas tecnologias, uma preocupação e uma tendência forte é a questão do ambientalismo. Não tem como você seguir uma tendência de evolução sem se preocupar com isso. Então, tudo isso tem sido levado em conta e até você tem... Eu estive numa empresa do ramo de cosméticos essa semana e eles estavam comemorando que todo o resíduo deles de embalagem já era totalmente reciclado. Então, eles pegam tudo que é utilizado na empresa, reverte para reciclar, para gerar embalagem nova. Então é aí que esse ciclo se renova. A impressão vai acontecer, seja na imagem com reciclagem ou não, entendeu? Sobre as tendências de mídias sociais, da web, foi aquilo que a gente mostrou ali no gráfico. Você vê que a parte gráfica caindo, média de 3%, e a web aumentando, exatamente pelo que você colocou. Qual que é o desafio do mercado? É unir essas duas coisas. Porque, por exemplo, vou colocar aqui, você entra no Facebook, vê uma propaganda, que isso vai acontecer cada vez mais. Nessa propaganda você decide comprar um calçado, entendeu? Apontou o mobile ali, viu em realidade aumentada esse calçado, customizou ele, comprou, colocou o endereço para chegar na sua casa. Para chegar na sua casa ele vai precisar de embalagem. Para chegar com a embalagem,
ele vai ser utilizado a campanha de marketing nessa embalagem. Que, por exemplo, você pega uma empresa da FIT, por exemplo, ela não vai mandar sem escrever nada ali, ou seja, partimos para gráfica e impressão. Só que, onde é que entra o diferencial? Você colocou realidade aumentada lá na mídia social, trouxe para a embalagem, levou para sua casa e ali você continuou propondo inovação dentro disso. Entendeu? Então, é essa união que vai diminuir esse impacto das redes sociais em cima da parte gráfica. Boa noite. A minha pergunta é com relação à qualidade da imagem. E eu gostaria de fazer uma analogia, por exemplo, hoje, quando você, na sua casa, imprime uma conta para pagar, o código de barras. Às vezes você vai ler no celular e não lê, independente do papel ou da sua impressora. Ou mesmo no próprio banco, não lê. Eu queria saber como é que funciona a qualidade da embalagem para você ter todas essas informações dentro de uma câmera de celular, como você já mostrou nos filmes. Então, isso acontece com a realidade aumentada também. Para isso, a equipe de desenvolvimento da parte de embalagens, da parte de comunicação visual, tem que estar integrada com quem está fazendo o serviço de realidade aumentada. Por quê? Eu posso ter um marker perfeito. Ó, aquela imagem que eu deixei ali era um marker perfeito. Tem contraste, entendeu? Tem muitos pontos de marker. Agora, se aquilo ali fosse brilhante e a luz aqui tivesse incidido algum reflexo lá, eu já mudei esse marker. Entendeu? Então, quando a gente desenvolve market, e principalmente com a parte de impressão, geralmente fosco, entendeu? E muito colorido. Então, esse é um dos desafios. Por que o reflexo ainda interfere tanto? Porque você tem, às vezes você monta um ponto de venda com realidade aumentada e coloca ele aqui, ó, embaixo da luz. A luz, ela interfere muito. Então, até o ambiente onde vai ser feita a inserção de realidade aumentada tem que ser pensado. Isso já não acontece com a realidade virtual. A diferença é o seguinte: realidade aumentada, você está inserindo algum objeto virtual no mundo real. Então, eu estou pegando um carro que ainda não existe e estou colocando ele aqui para todo mundo ver. A realidade virtual é o contrário. Você é inserido no mundo virtual. Então, através de um óculos desse, você consegue ver o sistema solar só por estar ali. Então, você foi inserido no mundo virtual. Isso não é um problema para a realidade virtual, mas a realidade aumentada ainda passa por isso, como todas as outras coisas, QR Code, código de barra, você tem isso assim ainda. Mais alguém? Fábio, com relação a isso que você falou agora sobre a diferença entre realidade aumentada e virtual, em ambos casos você depende de um dispositivo para você poder interagir com esse meio. Em ambos casos você não está visualizando em algo fictício, você não está indo ao vivo. Sim, a gente está indo para algo fictício. Creio que até 2025, mais ou menos, a gente vai ter a interação entre pessoas por realidade aumentada. Aquela história que eu falei de você apontar, ver o teu relógio e a pessoa aparecer como se fosse um holograma. O holograma ainda não é possível, porque o holograma você precisa de algo que faça isso refletir. Por exemplo, quando você vê um show que apareceu um artista ali, você sempre tem alguma coisa, ou água, ou um acrílico, ou um vidro, ou espelhos no chão que faz aquilo ali acontecer. A realidade aumentada só precisa da câmera, entendeu? Então isso é extremamente possível. Mas sempre partindo que você está lidando com algo virtual. Tem um vídeo que demonstra o exagero disso, como é que seria isso? Você vivendo com esse óculos que eu falei, andando no mundo virtual, onde você compra tudo por um dinheiro que é em realidade aumentada. Só que, imagina que deu bug, deu um problema, você chega na frente, vai comprar, e aí em realidade aumentada aparece o vendedor: desculpa, eu não te reconheço, porque alguém mandou um vírus para você em realidade aumentada e você não existe mais nesse mundo.
Então a pessoa praticamente morre por não estar mais no mundo de realidade aumentada. Óbvio que isso é um exagero, mas é porque o mundo caminha esse tipo de interação. Juntando realidade aumentada, virtual, internet das coisas e inteligência artificial, para vocês terem ideia, existe uma empresa brasileira em Curitiba que desenvolveu uma camiseta que pelo seu mobile, pelo aplicativo no seu celular, diz o quanto você bebeu de água nesse dia, como é que está a sua pressão, se você está calmo ou nervoso, se você está em pico de estresse, pela camiseta. Entendeu? Então é bem próximo ao que a gente está dizendo de vida, mas é sim uma inserção virtual. Gente, eu vou encerrar um pouquinho as perguntas e vou continuar aqui na educação, agora para a gente ver essa parte, depois a gente tem um painel com mais perguntas aí para vocês. Com essa parte de novas tecnologias, a educação no Brasil, principalmente ainda, infelizmente, focada mais no ensino superior e pago, você tem acesso a muito conteúdo com realidade aumentada e realidade virtual. Você pode, através de óculos, seguir uma grade e ter exemplos de coisas que você pode aplicar na sala de aula e depois levar para o mundo real. Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo foi feita uma cirurgia de coração onde um cirurgião brasileiro usava aquele óculos que eu falei para vocês no começo e um cirurgião americano assistia a operação enquanto ele estava ali trabalhando. Enquanto ele estava aqui, o de lá pegava e mandava para ele em 3D um coração sadio e onde o cara tinha que operar. Entendeu? Então, apareceu aqui o coração sadio, ele falava, você tem que ir nesse ponto aqui operar. Antes disso, eles fizeram a operação em sala de aula, só com um coração virtual. Aí entra o que você falou da parte virtual, de ser a parte lúdica, mas que você trouxe para o real. Agora, imagina isso sem essa tecnologia de realidade aumentada, quanto tempo? E a operação foi feita porque o paciente não podia sair daqui para ser operado nos Estados Unidos. Então, achou esse cirurgião. Você utilizar essas novas tecnologias na parte de educação, você pode, por exemplo, na parte de comunicação visual e na parte de impressão gráfica, imaginar que um livro, por exemplo, onde você tenha alguma matéria, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui que vai demonstrar hoje sobre a tabela periódica. Tabela periódica, para o cara decorar um pouquinho e aprender tudo aquilo, ela dá um pouco de trabalho, né? Agora imagina se você apontar para o livro, na tabela periódica, e de repente fala assim, eu quero saber como é que é feita a água. Clica ali, aí te mostra quais os componentes e essa água forma em realidade aumentada, lá, em cima do livro. Quem quiser ver, a gente vai demonstrar hoje. Entendeu? Então, imagina você, por exemplo, uma criança aprender a fazer conta em inglês e aprender inglês, um outro idioma, por realidade virtual. Isso também já é possível, já existe muito. Vou passar um vídeo aqui para vocês que demonstra uma maneira na hora de você ver o sistema solar. Terra, nosso mundo natal. Aqui aconteceu praticamente tudo o que consideramos importante em toda a história. Todas as obras de arte, todas as grandes construções, todos os conflitos, todas as guerras, todos os gols de placa, todas as eleições. Tudo que lemos diariamente nos jornais e na internet acontece bem aqui. Quem está movimentando a tela ali sou eu, tão vasto que está em realidade virtual. Um passado pré-histórico, imaginá-lo como uma imensa superfície plana. A discussão só se encerrou com um pensador grego que viveu 23 séculos atrás. Eratóstenes
foi o primeiro a determinar que a Terra era aproximadamente esférica e calcular sua circunferência. Notavelmente, numa primeira aproximação, ele chegou bem perto de acertar o valor exato, cerca de 40 mil quilômetros. Na época das grandes navegações, todo mundo já sabia que a Terra era redonda. A única discussão era exatamente o seu tamanho. Cristóvão Colombo jamais tentou provar que o mundo era redondo. Meramente queria convencer seus patrocinadores de que ele era pequeno o suficiente para que se pudesse navegar para o oeste e chegar às Índias, no Oriente. Colombo estava errado. Se não houvesse a América no meio do caminho, sua tripulação teria morrido sem suprimentos suficientes para chegar à Ásia. Por sorte, encontrou um novo mundo em 1492. Mal sabia o navegador genovês que o conceito de novos mundos estava prestes a sofrer uma revolução, a Revolução Copernicana. Reavivando no século XVI ideias discutidas na Grécia Antiga, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico passou a defender que a Terra era apenas mais um astro, um planeta, a girar ao redor do Sol. A hipótese foi recebida com muita incredulidade pela maior parte das pessoas, mas chamou a atenção de alguns grandes pensadores. E foram eles, no século XVII, que ajudaram a confirmá-lo. Seus nomes eram Galileu Galilei e Johann Kepler. Galileu realizou, em 1609, as primeiras observações do céu com uma luneta. Descobriu satélites naturais orbitando ao redor de Júpiter e crateras e montanhas na superfície da Lua, reforçando a ideia de que os orbes celestes eram mesmo outros mundos. Kepler, por sua vez, descobriu as leis do movimento planetário, comprovando que o Sol estava mesmo no centro do sistema. Esse é um vídeo de uma série que ensina sobre o sistema solar. Quem quiser ver isso, basta procurar no YouTube Mensageiro Sideral. Ele tem muito conteúdo disso. E o interessante disso é que se você pegar esse mesmo vídeo e colocar nesse case aqui, vocês vão assistir isso em realidade virtual. Eu fiquei passando ali na tela para mostrar que está em 360 graus, para vocês verem aquela cena do planeta chegando. Com o óculos é algo incrível, entendeu? Imagine estudar desse jeito. Alguém acha interessante? Eu gostaria que vocês erguessem a mão, quem acha interessante, para ter uma ideia. Quem utilizaria isso numa forma de ensino? Ótimo, a maioria utilizaria. Imagine a absorção disso desde criança, se você começa a usar a tecnologia, para uma criança, por exemplo, aprender sobre a tabela periódica, aprender desse jeito sobre o sistema solar, sobre qualquer outro tipo de matéria que você possa ter. Isso já é extremamente viável e real. Essa tecnologia, a realidade aumentada, ela existe há cerca de 30 anos. Quando a gente vê tudo acontecendo agora, você pensa, nossa, mas isso é muito recente. Por que não aconteceu antes? Simples. Os processadores dos celulares não aguentariam, entendeu? Hoje você consegue fazer rodar, e ainda assim tem celular que dá uma travada, porque consome muito do processador. Então, com esse avanço do processamento, você consegue usar a realidade aumentada. Quando eu disse que, infelizmente, isso ainda não faz parte do cotidiano de um aluno, por exemplo, do ensino público, você começa a imaginar como é que ele vai ter acesso, por exemplo, ao mobile, um case desse, e professores que utilizem isso para poder ensinar. Ainda está um pouco longe, por enquanto. Já isso vai ser muito real. É óbvio que eu tenho um filho de 7 anos, eu faço todas essas experiências com ele, né? Ontem eu coloquei ele para assistir esse vídeo, aí ele tinha hora que ele segurava, ele, pai do céu! Lembra que eu falei da tabela periódica? Ali em cima da mesa você tem um exemplo do sódio sendo aplicado, como é que ele é formado em cima da mesa, numa aula de física. Por um aplicativo ele mapeou, e isso aqui é algo que eu queria falar. Por
quem foi que fez a pergunta das imagens? Foi você, né? Qual é o nome? Murilo. Ali é o seguinte, não precisa de imagem. A realidade aumentada ela foi inserida num plano. Se eu pegar aqui e colocar um robô em realidade aumentada nesse plano em cima, a hora que eu mudar o mobile para cá, ele pula daqui para lá e para nesse piso. A hora que eu apontar para lá, ele para naquele piso. Para quem eu falei da Apple, você, né? Essa foi uma das coisas que a Apple fez com a história de uma câmera só do iPhone, que é o que, quando a gente recebeu o AppKit, a gente tomou um susto. Porque você não precisa de imagem, você precisa que reconheça um plano. Entendeu? Então essa é uma das evoluções da tecnologia da realidade aumentada para já. Tem um vídeo na internet do lançamento do AppKit que você aponta o mobile para uma rua de Londres e você vê uma invasão de soldados alienígenas. Assim, é impressionante que você pensa que foi um filme feito assim, extremamente profissional, e não é realidade aumentada, justamente por essa questão de plano. Agora imagina isso aplicando esse tipo de aula. Por exemplo, sobre a anatomia, você poder usar sem imagem, só marcador usando o tipo de plano. Esse vídeo mostra um pouco de algumas ações em escola com realidade A aumentada. educação é o alicerce para a integração da sociedade. Sociedade essa que é cada vez mais tecnológica e em evolução. Os métodos de ensino e educação tendem a acompanhar a atualidade, e a realidade aumentada já é utilizada em algumas instituições. Porém, ainda é difícil encontrar essa nova tecnologia disponível para todas as classes. A realidade aumentada pode ser muito eficiente para o ensino profissionalizante. Por exemplo, estudantes de medicina poderiam estudar os sistemas do corpo, isolar ou agrupar os sistemas e funções, visualizar órgãos ou tumores em 3D e interagir com eles. No Brasil, algumas universidades dispõem de setores de pesquisas e vêm realizando estudos na área. O professor orientador tecnológico Guilherme Hartung diz que no Brasil existe a tecnologia disponível, fácil de ser utilizada e com ferramentas gratuitas. Porém, há uma falta de capacitação, interesse e incentivo do governo para implementá-la. E completa dizendo que a educação no Brasil ainda caminha em passos mais lentos que a evolução tecnológica, e que o país deveria investir mais na realidade aumentada na educação. Ele vem desenvolvendo para o Estado do Rio de Janeiro estudos para promover a tecnologia educacional na escola e já fez projetos de realidade aumentada e jogos educacionais. O jogo da dengue, você coloca um marcador em frente ao webcam, vai aparecer ali uma cena, uma casinha com um quintal, e ali você tem 5 atitudes erradas na questão do combate contra a dengue. Tem que ficar girando o marcador, porque ele tem que enxergar atrás da casa, tem um pneu lá no quintal, ele tem que ficar girando, porque em cada parte da cena ele vai encontrar algumas coisas que não estão corretas. A gente fez uma escola aqui de Petrópolis, da rede privada, um trabalho para biologia, que a professora estava ensinando mamíferos e tal, e ela queria falar sobre o elefante, a diferença entre o elefante africano e o elefante asiático, que tem lá bastante diferença morfológica na forma do animal, né? Eu modelei 2 elefantes, então, um asiático, um africano, e a gente colocou isso para os alunos dessa escola privada, onde eles tinham 2 marcadores nas mãos. Um exibiu o elefante africano, o outro exibiu o asiático. E eles tinham que encontrar as diferenças, né? As 7 diferenças ali. Apesar de a educação em nosso país ainda seguir padrões clássicos, há muitas inovações sendo feitas, e esperemos que talvez em um futuro próximo, paradigmas possam ser alterados, como em alguns outros países onde a tecnologia já mostra grandes sinais de avanço e métodos de ensino inovadores.
possibilidades para a educação? Vocês viram que todas elas mostram algo impresso? Livros, marcadores. É essa união que tem que ser feita para a gente alcançar números ali que mudem um pouco aquele gráfico. Tanto faz de que mídia que está seguindo, que forma que está sendo apresentado. Se tem uma coisa que o homem não perde nunca é a criatividade e a capacidade de se reinventar. E é nesse momento que a comunicação visual, a educação e as novas tecnologias têm que encontrar um ponto de convergência. Poder aplicar tudo isso para trazer benefícios reais dentro de tudo isso que a gente está vendo. Ou seja, não tem como acabar o mercado gráfico, porque o mercado gráfico só vai fazer com que as novas tecnologias cresçam ainda mais. E um vai acabar puxando o outro, entendeu? Para a comunicação visual, assim, o poder de uso disso é absurdo. Não dá para mensurar onde pode chegar. Na educação, vocês viram as crianças ali. Onde é que você vai conseguir comparar um elefante de um lugar e do outro apontando aqui para a mão no marcador, vendo no próprio livro? Tudo isso vem dentro da evolução dessa tecnologia. A gente aqui hoje vai fazer um teste, depois se quiser passar lá fora e ver aquela história da tabela periódica. A 3D Studio está com um produto, e eu vou explicar um pouco essa história do produto e contar um pouco da 3D Studio nisso. A gente tem um projeto social na 3D Studio onde tudo que a gente desenvolve, principalmente em realidade aumentada e realidade virtual, é ensinado para adolescentes que não teriam como pagar para aprender isso. Para vocês terem uma ideia do número em que a bateria está acabando, para vocês terem ideia do número, há 2 anos atrás, desenvolvedor especializado em realidade aumentada no Brasil. Alguém tem ideia de quantos tinha? Alguém chuta o número? 1.000, 100, 500? 40 pessoas. Há 2 anos atrás. Dessas 40 pessoas, 5 desenvolvedores trabalham profissionalmente com algum conteúdo para a realidade aumentada. Dessas 5 pessoas, 2 estão na 3D Studio até hoje, e começou a difundir isso. Então a gente está na 4ª turma com média de 15 a 20 alunos por turma. A gente aumentou um pouco esse número de 40 desenvolvedores que trabalham. Geralmente os que se destacam acabam trabalhando na 3D Studio, prestando algum tipo de serviço em realidade aumentada. A turma que está se formando agora, eles aprenderam realidade virtual, realidade aumentada, gamificação com Unity, modelagem 3D, inteligência artificial e robótica. Com isso, a gente foi vendo o quão difícil é o ensino, como ele segue os padrões hoje, e a gente quis aplicar tudo isso na educação. A gente criou esse Edu 360 graus, onde a gente coloca a educação do futuro hoje, onde a gente vai disponibilizar num portal esse tipo de ferramenta que vocês viram. Por exemplo, aquele vídeo em realidade virtual vai estar no portal, você vai ter aquela história da tabela periódica, entre tantas coisas que vão ser criadas. Qual é a ponta disso? A cada Edu 360 que entrar em uma grande instituição, outra instituição de baixa renda recebe o mesmo conteúdo sem pagar nada. Bom, mas como é que eles vão ver? Eles vão receber um kit com celulares e um kit com os óculos cardboard, para que isso possa impactar as crianças que ali têm do ensino público, crianças de baixa renda, com essa possibilidade das novas tecnologias. Falaram, o que é isso para a 3D? Pô, a 3D está querendo impactar o que a gente puder por perto com essas novas tecnologias. Entendeu? Meio que passar um pouco do que a gente alcançou até agora com realidade aumentada e virtual, para trazer um conteúdo que, sendo muito sincero, eu acredito que a mudança do país começa por aí. E a gente mudar lá na base, ensinar com qualidade, trazer acesso às novas tecnologias para essas crianças, para que a gente tenha uma geração futura com muito mais qualidade do que a gente mesmo tem. Talvez
Para a gente, até algumas coisas, a gente acha que está um pouco tarde, mas não está tarde para poder levar isso para essas pessoas, entendeu? Para poder trazer um pouco de uma educação melhor dentro do que a gente pode. Aí fala, pô, mas e o conteúdo? Cara, o conteúdo tem demais. Por exemplo, alguém gostou daquela parte do sistema solar mostrado daquele jeito? Muito mais impactante do que você ficar olhando um livro que não está fazendo nada. Aí entra a história. Você pega um livro que está ali só com uma imagem, trabalha essa imagem para ser um marketing e ele assiste aquele vídeo em cima do livro. Essa é a intenção. No Edu 360 graus, a gente vai estar trabalhando com realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial, cloud, que é tudo isso, a computação em nuvem, IoT, que é a internet das coisas, onde um exemplo é aquele da camiseta que eu falei para vocês, que conversa com o aplicativo, e você tem uma série de informações em cima disso. A diferença do Edu 360 graus que a 3D Studio está fazendo é que você tem muita coisa hoje que você pode aplicar para a educação, mas poucas voltadas à grade curricular daquela instituição de ensino. E o Edu ele vem para pegar a grade curricular daquela escola e montar de acordo com o que ele tenha naquele ano letivo o acesso total a essas tecnologias. É o que a gente pretende imprimir nesse tempo com a 3D Studio, em parceria com o Senai, que a gente tem começado o piloto do Edu 360 aqui, disponibilizando algumas dessas tecnologias e colhendo até a impressão de vocês de como isso pode ser melhorado, ok? Gente, é isso. Quem tiver mais perguntas, daqui a pouco a gente vai ter o painel com o Getúlio para poder falar. Espero ter trazido um pouco aí de luz nessa história sobre a diferença entre os mercados e como a inserção das novas tecnologias podem contribuir para isso. Agradeço a todos. Boa noite.